Amém. A paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Foi surpresa agora, pastor. Tá É? bem? Amém. Eu quero... Calma, deixa eu respirar. Não estou nervosa, imagina. É um prazer estar aqui. Sou Verônica, intérprete do MUS, da nossa família MUS. Nós fomos convidados a ter um momento aqui na igreja com vocês, com todos vocês, porque hoje é o dia do surdo, né? Hoje é dia 26 de setembro, dia do surdo, e a gente não poderia deixar essa data em branco, né? Nós, uma igreja acessível, que temos esse trabalho de acessibilidade aqui com os surdos, a gente não ia deixar essa data em branco. Então, deixa eu ver se eu consigo me entender aqui com o Data Show, com os slides. E aí, obrigada. Eu venho fazer uma pergunta. O que é acessibilidade? Vocês já pararam para pensar o que é acessibilidade? O que é ser acessível? Por exemplo, o que é ser acessível? Os nossos pastores são pessoas acessíveis? Ou eles são do tipo assim, que eles estão passando, você fala, pastor! Aí o pastor fala, agora não, fale com o meu assessor. Não é assim, né? Graças a Deus, nossos pastores são acessíveis, são pessoas de fácil acesso, são pessoas que a gente consegue acessar sem dificuldade. E isso, basicamente, é acessibilidade, quando a gente consegue acessar algo sem dificuldade. E aí, vamos... Oi? Acho que não está funcionando, você pode passar para mim? Obrigada. Eu trouxe para a gente a lei de acessibilidade, que eu não vou conseguir ler daqui, que é a lei de 19 de dezembro do ano 2000. Então, tem 21 anos essa lei. E ela vai dizer para a gente o que é acessibilidade, né? Que é a condição e alcance para a utilização com segurança, é importante, segurança e autonomia, ou seja, sem depender de outras pessoas, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí, a gente, para pensar em acessibilidade também, por exemplo, eu quero que vocês me respondam. Acessibilidade é ter uma rampa, por exemplo, para o cadeirante, é acessibilidade? Sim, né? Ter um elevador no prédio é acessibilidade? Ou no ônibus? Sim. Ter intérpretes de Libras em eventos públicos? Sim. Ter piso podotátil na calçada, aquele piso que a gente vê na calçada para a pessoa cega sentir. Ter a janela de Libras na TV? Também. Ter um banheiro adaptado? A gente tem, né? Aqui, banheiro adaptado. Ter informações em braille, que é aquele sistema de escrita para cegos? Também. Ter uma audiodescrição nos filmes, que é quando a gente faz... Por exemplo, eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Verônica, mulher, branca, estou vestindo uma camisa preta, calça preta. Na minha camisa está escrito aprender Libras é uma forma de amor. Estou usando um batom rosa e um brinco com bolinhas brancas. Isso é uma audiodescrição e a gente que trabalha com acessibilidade, a gente sempre faz isso quando a gente vai falar no evento. E aí, a gente pensa que isso tudo é acessibilidade, mas fazer uma rampa, pronto, botei a rampa lá, já é o suficiente? Só botar o intérprete ali já é o suficiente? Será? Vamos ver. Por exemplo, vocês acham que essa rampa é uma rampa acessível? Difícil para o cadeirante descer, ele vai descer, né? Agora, subir é bem difícil, quase um rapel, né? Então, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer. Por exemplo, esse piso podotátil.
Ele está ali, mas ele está sendo acessível? O cego vai bater na árvore, ele vai bater em tudo quanto é lugar ali. Aí, ó, tem o piso portátil ali, o cego está ali passando, mas o motorista do carro, por distração, ou porque nem pensou nisso, parou o carro ali e a pessoa não pode passar. E aí a gente tem que ter bom senso e empatia também, né? O elevador no ônibus tem, mas ele tem que funcionar, não é? Se ele está lá e não funciona, a pessoa que tem deficiência, o cadeirante, ele vai precisar passar por essa humilhação de ter que se arrastar ou alguém ter que ficar carregando ele. Janela de libras, aí na nossa área a gente sabe muito bem como é. O surdo está lá com a lupa, tentando enxergar o intérprete na janelinha minúscula e quase não consegue ver. E aí, embaixo está uma janela no tamanho adequado, porque a gente também tem essas regras de tamanho de janela, estão nas normas da BNT. Aqui, em relação a ter um intérprete de Libras no evento, eu não sei se vocês acompanharam, mas quando teve lá o falecimento do Nelson Mandela, o presidente foi lá discursar, o presidente Obama, e colocaram um intérprete lá. Só que esse intérprete não sabia a língua de sinais do país, ele fez nada com coisa nenhuma. E os surdos do país ficaram apavorados, porque não entendiam nada. Então, quem contratou essa pessoa? Com certeza não sabia a língua de sinais. Então, você mexe a mão? Vem, sobe lá e interpreta. Só que ele não é intérprete. Então, como que a gente pode promover a acessibilidade? Primeiro, ter empatia, né, gente? Se colocar no lugar do outro. Pensar, e se fosse eu? Se fosse eu que precisasse de uma rampa, se fosse eu que precisasse de acesso às informações no culto, por exemplo, se vocês não escutassem, todos vocês, ninguém escutasse aqui, vocês iam estar olhando para quem? Para o Magno, né? Olhem para o Magno. E fiquem olhando para o Magno. E aí, enquanto eu estou falando, vocês precisam estar olhando para ele, mas também tem que olhar para cá. E aí, olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. Para evitar isso, o que eu vou pedir agora para o Magno? Alguém vai substituir o Magno na janela e ele vai ficar aqui comigo, porque eu quero que os surdos olhem para cá. Porque senão eles ficam olhando para lá e só vocês estão olhando para o telão. Porque se eles olham para o telão, não olham para o Magno. E aí perde informação, que são muito importantes as informações que vocês trazem e que mostram no telão. Mas o surdo fica olhando para a gente o tempo todo. Então, ou olha para a gente, ou olha para cá. Você pode interpretar para eles olharem. A pessoa fica aqui parada. Tá de folga não, irmão. E o que a gente tem que fazer também? Conversar e perguntar à pessoa alvo da acessibilidade sobre a melhor forma de promover esse acesso, né? Senta com o surdo, pergunta. A janela tá legal o tamanho? Conversa com o cego. Você quer sentar onde? Você precisa que eu te acompanhe? Pergunta a ele, porque às vezes a gente vê assim uma pessoa, um cadeirante, um cego, a gente pega pelo braço e sai arrastando, né? Senta aqui. Ou então, eu vou te ajudar a atravessar a rua. Às vezes ele nem quer atravessar a rua. E aí a pessoa, não, vamos, eu te ajudo. Mas ele não quer. Pergunte. Pergunta mesmo. E conhecer as leis e decretos a respeito, né? A gente tem a Lei de Acessibilidade, Lei Brasileira de Inclusão e outras leis também, que são importantes, não é só para a gente que trabalha com acessibilidade, que a gente precisa saber, todos nós, porque hoje estamos bem, graças a Deus, andamos, enxergamos. Pode acontecer de alguém na sua família não enxergar mais, não andar, ou um amigo seu, e a gente precisa conhecer os direitos, porque a gente tem direitos garantidos por lei. E aí eu fui procurar acessibilidade na Bíblia. E essa passagem de Marcos 2, 1 a 12, que vai falar que Jesus estava numa casa, e nessa casa tinha muita gente, que todo mundo queria falar com Jesus. Se eu estivesse lá, eu estaria lá também, com certeza. E aí, esses amigos iam levar esse outro amigo que era paralítico
até Jesus, só que não tinha como passar, não tinha acessibilidade, era muita gente, ele não estava andando, ele estava numa maca, como que faz? E aí os amigos deram um jeito, porque quem trabalha com inclusão, acessibilidade, quem é professor, quem tem familiar com deficiência, sabe que a gente vai dar um jeito. E aí o jeito que eles deram foi descer pelo telhado. O que eles queriam era levar o amigo que precisava até Jesus. E eles fizeram o que foi possível. E ali Jesus fala, pela a fé de vocês, deles, não é só do paralítico, mas de todo o grupo, dos amigos que tiveram fé e fizeram o que tinham que fazer para levar eles até Cristo. O Senhor perdoou os pecados, curou o paralítico. A gente não sabe o que aconteceu com os 4 amigos depois, mas eu tenho certeza que eles ficaram muito felizes, porque valeu a pena todo esforço, porque o Senhor alcançou essa pessoa através da vida deles. E também eu vejo aqui a passagem de Moisés e Arão, e eu creio que Arão foi o primeiro intérprete, porque Moisés, né, Deus chamou Moisés para que ele pudesse falar ao povo, para levar o povo até a terra de Canaã, e até a terra prometida. E Moisés logo falou, não, eu tenho a língua pesada, não vai dar. E aí Deus falou assim, não, então chama Arão, que ele vai falar por você. Eu falarei com você e com ele. E aí Arão foi interpretando Moisés ali, né? Magno começou na época de Noé, né? Magno antigo, brincadeira. E aí Arão interpretou, a minha visão, né? Para Moisés. E aí a gente está aqui no Setembro Azul, né? Que é o mês dos surdos, porque a gente tem muitas datas importantes para os surdos. Dia 23 de setembro, nessa semana, foi o Dia Mundial das Línguas de Sinais. Vocês sabem que Libras é só no Brasil, né? Cada país tem a sua língua de sinais. Não é a mesma coisa. Cada língua é diferente. Não fiquem frustrados. Eu aprendi Libras, vou para a Europa e vou falar com os surdos da Europa. Vai ter que aprender a língua de lá. Dia Nacional do Surdo, que é hoje, 26 de setembro, e no dia 30 é Dia Mundial do Surdo. E por que azul, né? Setembro azul, não é amarelo? Também, amarelo e azul. É bem colorido, eu acho que combina, inclusive, amarelo com azul. E a cor azul foi escolhida para representar o orgulho surdo. Orgulho de ser surdo? Sim, orgulho de ser surdo, de ter uma cultura, de ter uma identidade, de ter uma língua, de ser um povo que cria, que tem uma arte própria. E isso para homenagear todos que morreram depois de serem classificados como surdo durante o reinado da Alemanha nazista, né? Porque eles recebiam uma faixa azul para indicar que era surdo. Então, a cor azul foi escolhida para homenagear essas pessoas que morreram. E os surdos, ao longo da história, foram vistos de várias formas, desde deuses na época do Egito, né? Até pessoas sem alma, porque como não falavam, né? Então não tinha alma, não podiam casar, não poderiam ter salvação, né? Graças a Deus, com o tempo, isso foi mudando. Tá. E dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. Por quê? Porque no dia, não vou chegar. Dia 26 de setembro de 857 foi inaugurado o INES, que na época era Imperial Instituto de Surdos Mudos, que fica lá em Laranjeiras. Alguém conhece? Olha, um monte de gente conhece. E aí, foi inaugurado por Dom Pedro II. E hoje se chama Instituto Nacional de Educação de Surdos, é uma instituição federal que tem ensino para surdos desde bebê, literalmente bebezinho, que aprende língua de sinais de bebê mesmo, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação. E é federal, gente. Vamos estudar no INES. Não vamos pagar mensalidade. E aí é surdo ou surdo-mudo, gente? Quem é surdo, levanta a mão, Caixa. Quem acha que é surdo, levanta a mão. Não me deixem falando sozinho. Quem acha que é surdo-mudo? Quem não acha nada?
Ai, teve gente que achou, não acha nada, eu acho ótimo. Então, o certo é surdo. É a forma correta que a gente se refere a eles. É surdo. Ah, mas não é feio? Que horror, não é melhor mudinho, que é mais fofo, surdinho? Não, por favor. E surdo-mudo também não. Sabe a sensação que nos dá quando a gente escuta surdo-mudo? Sabe quando a gente passa a mão na parede e faz assim... Sabe? Quando eu escuto surdo-mudo, é como se fizesse isso. É surdo, tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza. Vocês são ótimos, alunos maravilhosos. Ó, tá ser demais. E que tipo de acessibilidade a igreja oferece através do MUS? Ministério Unção Silenciosa. Esse é a gente usa muito MUS é Ministério Unção Silenciosa. O que a gente faz, né? O que vocês acham que a gente faz? Além de estar aqui. Hã? Oferece curso. Sinaliza aqui. Oi? Acompanha os surdos. Muito bem. Vamos ver o que esse povo faz aqui. Olha, a gente traz acessibilidade nos cultos. A interpretação dos cultos, né? Como a Ilane e o Magno estão fazendo. E aqui a gente tem as nossas estagiárias e estamos recebendo mais pessoas. Por favor, venham fazer parte do ministério. A gente tem os cultos em Libras, que a gente parou por conta da pandemia, mas já acontecia todo o último sábado de cada mês. E é um culto onde a língua predominante era Libras, e aí vinham os surdos, os amigos, intérpretes e estudantes. Aqui é a nossa Surdolândia, os surdos, e alguns ouvintes. Tem a EBD dos surdos, Escola Bíblica dos Surdos, com uma metodologia voltada para eles, porque não é só botar um intérprete na sala de aula, tem que ter uma metodologia voltada para pessoas que veem o mundo de forma visual, né? Evangelismo, tem poucas fotos, gente, só tem essa, mas evangelismo, que é importante, muito, muito, muito importante, para que a gente possa alcançar outros surdos. O curso de Libras aqui na igreja, que já temos há mais de 10 anos. Aqui foi a primeira amostra do curso de Libras, foi em 2009. São todos os alunos do curso. E a gente apoia outras igrejas também, né? Outras igrejas que querem começar o ministério com surdos e não sabem como. A gente vai lá, ajuda, interpreta, apoia, faz cultos em Libras. Igrejas que às vezes já têm trabalho com surdo, mas às vezes precisa de uma interpretação voz, por exemplo, a gente apoia também. Aqui foi Colubandê. Aqui foi um projeto bem bacana que a gente fez em 2019 também, Juntos Somos Mais Fortes. Foi lá na Igreja Nova Vida de Colubandê, em parceria com a Nova Vida de Alcântara. E é um projeto com a intenção de apoiar outros ministérios com surdos. E aí, de repente, uma pandemia. E agora? Como que fica a acessibilidade? Tivemos todos que ficarmos em casa, todo mundo, né? O pastor vinha aqui, interpretava os cultos e a gente assistia de casa, né? No YouTube. E os surdos? O que a gente faz? A gente teve que se adaptar. Literalmente, nos virar nos 30. Olha, vocês não viram, mas a gente fez isso. A gente interpretava de casa, da nossa sala, do nosso quarto, do puxadinho. A gente botava a televisão aqui no cantinho, no YouTube, o celular na frente, em cima de 1000 caixas, livros e cadeiras, contando com a internet que ela não caia, e a gente ficava interpretando do lado da televisão, num grupo fechado do Facebook, que a gente também não botou público, porque a gente estava dentro da nossa casa, aí passa mãe, pai, cachorro, a gente não queria abrir. E a gente ficou assim por meses, e a gente interpretava sozinho, né? Não tinha ninguém para revezar. E era tenso. Mas o Senhor nos deu força, nos fortalecia, e a gente não parou, nós não paramos, a igreja não parou, e nós também somos igreja, e a gente não parou, a gente deu jeito.
E a gente fez as nossas reuniões de oração via Zoom, né? A Beatriz, depois ela vai estar aqui, que nos incentivou, e ela dirigia as nossas reuniões de oração, 10 horas da noite, a gente todo dia ali orando, e era maravilhoso. E aí a igreja produziu vários vídeos durante esse período, e a gente viu a importância de ter também a janela de acessibilidade nesses vídeos. Outro vídeo. E aí as aulas remotas do curso, a gente teve que se adaptar, e o curso de Libras foi para o remoto também. Foi difícil para todos nós nos adaptarmos, nem todo mundo se adaptou, mas a gente também não parou, a gente continuou e várias turmas se formaram. Glória a Deus. As nossas reuniões de conselho de classe também, via Zoom ou qualquer outro, as nossas reuniões de ministério, que iam até as 3 da manhã às vezes. E a transmissão, glória a Deus, que temos a câmera para a gente poder transmitir a janela de Libras para os surdos que estão em casa e para surdos do Brasil e do mundo inteiro, que agora podem ser alcançados. Nós somos muito gratos pelo esforço que a igreja de Nova Vida, os pastores, pastor Rogério, pastor André, sempre demonstraram, sempre nos apoiaram, o MUS, a acessibilidade, e por entender a importância desse trabalho. E aí eu penso, investir em acessibilidade vale a pena? E eu vou convidar a Beatriz para ela contar para a gente qual a importância da acessibilidade na vida dela. Estou brincando, vou te dar o microfone. Então, deixa eu te apresentar, dá para ver? Essa é a Beatriz. Vocês conhecem a Beatriz? O sinal, qual é o seu sinal, Beatriz? Esse é o sinal da Beatriz. Ela é casada com Francis. Ela é a mãe da Débora. Tem 6 anos. E ela é professora de Libras. Ela ensinou 20 Libras lá no trabalho dela. E agora ela vai contar. Então, quando eu era menor, meus pais sempre foram cristãos. Então, eu nasci no lar cristão, né? Nasci surda, mas sempre meus pais sempre me levavam na igreja, só que não tinha intérprete nenhum. Então, eu ficava ali sentada, só olhando, e não entendia nada, porque não tinha intérprete. E minha mãe não me ajudava, porque ela também não sabia interpretar, ela não sabia como traduzir a Libras e os louvores para mim. E aí, minha prima me ajudava um pouco, mas também era um pouco falho, eu não conseguia entender tudo, não explicava profundamente. E aí eu fui crescendo, e aí meus pais se afastaram um pouco da igreja por um período. E aí na escola eu convivia com outros surdos. E aí veio uma pessoa que era cristã, era da Igreja Nova Vida de Santa Catarina, e que era intérprete, e falou para mim: oi, tudo bem, você é surda? Eu disse sim. E aí a gente foi conversando, e ele foi explicando que lá na igreja dele tinha acessibilidade. Eu fiquei surpresa e eu quis muito visitar. Conversei com a minha mãe se a gente poderia ir lá, porque lá tinha intérprete de Libras. Ela ficou meio assim, falou: não, depois a gente vai. E aí, depois de um tempo, ela aceitou, e nós fomos lá na Igreja Nova Vida de Santa Catarina. E eu era a única surda nessa igreja, só tinha eu. E tinha 2 ouvintes intérpretes, um casal, que ficava ali interpretando o culto para mim, os louvores, a palavra de Deus. E eu não entendia muito, porque eram muitos sinais que eu não conhecia. E aí, depois, a gente teve a EBD, e ali começaram a me ensinar a palavra de Deus, e eu fui entendendo e compreendendo do que eles estavam falando. E aí, depois eu conheci o Francis, meu marido, a gente se casou, e eu mudei aqui para Nova Vida, de Alcântara. E agora eu sou membro aqui já há 9 anos. E a gente está sempre junto, a gente ia na EBD também, mas eu sentia que ainda não estava pronta, ainda faltava alguma coisa, precisava aprender mais.
E por isso é tão importante a gente ter acessibilidade, é tão importante a gente ter intérprete na igreja, porque quando eu era pequena, eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu estava na igreja, mas eu não pude. Agora eu tenho 39 anos, né? E só agora eu realmente posso dizer que eu conheço a Deus verdadeiramente, e venho aprendendo a cada dia mais por conta da acessibilidade oferecida. E o pastor Carlos é um pastor surdo, a filha dele é surda também, e ela desde pequena ela já conhece a palavra de Deus, ou seja, ela está à frente de mim, porque ela desde pequena conhece, e eu tive que aprender já adulta, porque não tinha quem interpretasse para mim. Então, por isso é tão importante ter essa acessibilidade nas igrejas. E é muito difícil a gente encontrar uma igreja que tenha acessibilidade. Eu mesmo moro muito longe. Eu moro em Engenho Pequeno. Eu moro no Engenho Pequeno. E eu preciso vir aqui na Nova Vida de Alcântara, porque lá perto da minha casa não tem intérprete, não tem acessibilidade, não tem igrejas lá. Então, glória a Deus que o Senhor nos abençoou com o carro e a gente consegue vir aqui. Mas eu fico imaginando surdos que moram muito longe, depende de ônibus para vir até aqui, né? Seria bom que todas as igrejas tivessem intérpretes, tivessem acessibilidade de níveis para que o surdo pudesse ficar próximo da igreja, numa igreja próxima à casa dele. Então, hoje eu quero aproveitar aqui também e convidar a igreja para aprender também um pouco de Libras, né? E para que vocês possam futuramente também interpretar. Aí eu vou apertar um botão. Palmas assim para Beatriz. Hoje, então, eu quero aproveitar vamos aproveitar esse momento para aprender um pouquinho de Libras. É simples, uma frase simples. Vamos. Vamos, né? Vamos. Ó, a gente vai fazer assim com a mão, ó, tá vendo? Você vai abrir a mão e abaixar o dedo médio. E vai encostar a ponta do dedo médio no meio da palma da mão. Tem gente que não está fazendo. Jesus ama você. Vamos repetir? Jesus. Isso, repete, faz Jesus. Ela é professora, gente. Ama você. Parabéns, nota 10 para esse povo aí. Agora, vou ver se vocês sabem certo. Fala para eles falarem para a pessoa que está do lado. Fala aí, gente. Jesus ama você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Muito bem, hein? Já vai todo mundo passar para o nível 2 do curso. Muito lindo, gente. Eu estou muito feliz por estar com vocês compartilhando esse momento. Que Deus abençoe a todos vocês. Convidar o pastor. Obrigada, tá? Bom, então é isso, né, queridos? Deus abençoe o Ministério MUS, né? Deus abençoe esse pessoal aí que tem dedicado a vida para instruir outras pessoas. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Um dia desse na semana, eu estava chegando em casa e eu tive a oportunidade de cruzar com um desses casais. E realmente a gente quer falar com eles e a gente não sabe como se expressar.
mas foi um tempo muito legal, porque a gente teve a oportunidade de parar e se encontrar um pouco, e foi muito bom. E, de fato, bom mesmo se eu soubesse falar a linguagem de sinais, aí ficaria muito mais fácil de me comunicar com eles.